Olá, boa noite a todos. Professor Aislan aqui. Muitos alunos do curso de psicologia e alguns de outros cursos também da Unibagose e de outras instituições. Então, vou me apresentar, eu sou o professor Aislan, psicólogo, coordenador do curso de psicologia da Unibagose, que agora, a partir do próximo mês, vai se tornar a Gran Faculdade, tá? Então, já fazendo essa deixa, né, fazendo essa transição, trazendo essa informação para vocês. E hoje é uma das primeiras palestras que nós vamos fazer com transmissão ao vivo pelo YouTube. Vai ser uma sequência de palestras, né, principalmente agora nos meses que se seguem, que vão fazer sempre uma alusão a alguma data em saúde em específico ou datas de conscientização, como é o mês agora de abril, de conscientização do autismo, tá? Então, essa é a primeira palestra com a doutora Luciana Castrilon, que vai fazer uma abordagem um pouco diferente do que nós somos acostumados a ver aqui no Brasil. Ela vai trazer outras informações da inclusão dos autistas e avaliações de crianças que estão dentro do espectro autista nos Estados Unidos. Tá? Vai ser uma coisa um pouco diferente do que nós estamos acostumados e nós vamos fazer um ciclo fechando aí o assunto no próximo mês, durante o mês. E nos próximos meses que se seguem também faremos outras apresentações, outras transmissões com outros convidados. Então, eu vou chamar aqui a professora doutora Luciana Castrilon. Boa noite, professora, como está? Estou ótima. Boa noite, muito bom estar com você, professor Aislan, e com os alunos da futura, como é que chama? Da Gran Faculdades. Da Gran Faculdades, e com os profissionais que estão numa sexta-feira, né, à tarde, investindo na sua própria formação. Esse é um diferencial que a gente gosta de ver. Boa noite. E quem nos assistir depois com gravação, espero que nossa apresentação acrescente na sua vida e te traga bem-estar, bem viver. Então tá. Professora, eu vou pedir então para todos que assistam a apresentação e vão fazendo as perguntas, podem fazer aí no YouTube mesmo, nos comentários do YouTube, que assim que terminar a apresentação, certo? Eu vou passar as perguntas para que a professora, a doutora Luciana, nos presenteie aí com o conhecimento acerca daquilo que está sendo abordado por vocês, tá bom? Luciana, só vou pedir para você esperar só mais um minutinho, que o pessoal está entrando ainda, e aí a gente já... Se você quiser ir se apresentando, fica à vontade. Claro, eu gosto muito de me apresentar, adoro. Porque a minha formação começou quando eu tinha 14 anos. Eu comecei a trabalhar no orfanato como pajem de creche. Então, de orfanato, de crianças extremamente traumatizadas, eu não sabia nada do assunto, mas eu me apaixonei imediatamente pela causa da infância e por algumas crianças, aquelas que eu tinha que dar banho, pentear cabelo, botar veneno para piolho, enfim. E a partir daí eu me apaixonei e decidi, quando apareceu a oportunidade, fiz 2 anos e meio de medicina na Unicamp, que não foi uma perda de tempo, acho que é aí que começou a minha paixão pelo cérebro, mas não era uma coisa que eu queria, e eu acabei enveredando pela psicologia e trabalhando, né, nessa área, com capacitação de educadores, avaliação e o desenvolvimento da criança e os transtornos do desenvolvimento e do aprendizado. E foi perseguindo essa meta que eu acabei fazendo mestrado, doutorado, e aí eu percebi que eu não falava a língua da ciência, que é a língua inglesa. Aí eu falei, não, eu tenho que aprender, e eu vi que as respostas para as crianças que eu procurava, eu não conseguia encontrar no Brasil. E aí eu fui escolher um lugar que está bem pertinho da informação, da ciência que se cria, então eu vim trabalhar em Massachusetts, faz 23 anos que eu estou aqui, estou bastante feliz com o meu trabalho e desenvolvo um trabalho de consultoria e treinamento e capacitação de pais voluntário no Brasil, especialmente falantes de língua portuguesa, arranho o espanholzinho, mas a maioria dos meus clientes do trabalho voluntário são pais de baixa escolaridade que têm crianças no espectro do autismo no Brasil, um país, a 7ª economia do mundo, mas que está 50 anos atrasado em matéria de intervenções nos transtornos do neurodesenvolvimento. Então,
eu coloco o voluntariado no mesmo patamar de seriedade com que eu trato a minha intervenção profissional. Também sou mamãe, tenho 7 filhos, um bocado, de várias maneiras, fui mãe social também, e agora sou vovó. Gosto de escrever e de contar histórias. Então, está feita a minha apresentação. E aí, Aslan, você me ajuda, na hora que você falar que pode começar a falar, a gente começa a falar. Tá bom. Vou começar então a fazer a apresentação, Luciana. E aí no final eu também tenho alguns questionamentos que, se for possível você responder, ficaria muito grato. Ótimo. Então, quando a gente conversou, eu me senti assim, à vontade, fala o que você quiser, vai, né? E eu pensei na questão do cérebro em geral. Eu acho que o cérebro, eu fiz a minha formação, era Piaget, Freud, Jung, não havia cérebro. Se pensava uma mente sem cérebro, né? Por quê? Porque há 1000 e cacetada anos se separou a alma do corpo. E daí, da alma veio a mente, e da mente veio a psicologia como ciência da mente, mas se esqueceu do substrato orgânico e fisiológico e vibracional, né, que o cérebro é só vibração elétrica, se esqueceu desse substrato. Na minha formação, deixou muito a desejar. Então, tive ótimos professores, mas essa parte ficou faltando. Então, eu preparei algo talvez não especializado em autismo, mas agora, te ouvindo, vou puxar a brasa um pouco mais para a questão dos autismos, tá? Te prometo. E, com certeza, eu ficarei aberta para as suas perguntas, porque, na verdade, Aslan, eu posso ler tratados e pesquisas e fazer revisão de artigo, mas o que comove e move o coração do bom profissional é o cliente, é o paciente. Você ter uma pessoa com homofobia, você ter uma criança autista que se bate, traz para você o valor de todo o seu esforço profissional. Então, para mim, se um aluno falar assim, mas a minha pergunta é boba. Não, não é. Porque esta é a pergunta que está despertando em você a sua capacidade profissional. Então, venham as perguntas, tá? tá ótimo. Então vamos lá. A apresentação aqui você vai me dizendo quando passar o slide, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Então vamos começar. Eu criei essa apresentação para vocês, a pedido do professor Asla. Eu não sei se eu pronuncio o teu nome direito, Asla, né? Com o professor Asla, que é um cérebro para psicologia, ou seja, eu sei que vocês, na sua formação, vão ouvir muitas vozes mais genéricas ou vozes radicais, aqueles profissionais que eles são praticamente evangélicos, eles acreditam naquilo. Ouçam todas as vozes. A minha voz, hoje, é a voz da neuropsicologia, tá? É de integrar cérebro, experiência e comportamento. Então, é nesse viés que eu estou falando com vocês. Um cérebro para psicologia, por quê? Porque não existe nenhum fenômeno humano que ocorra sem o seu substrato anatômico, né? Os neurônios, os astrócitos, segurando eles lá, funcionais, são as grandes avenidas de circulação de informação, e as grandes vibrações elétricas que vão criando redes, a rede que só existe enquanto ela está ativada. Então, nada vai acontecer com a gente, nem entre a gente, que não aconteça primeiro no cérebro. Então, o psicólogo, a psicóloga, tem como obrigação conhecer, hoje em dia, conhecer essa estrutura magnífica. Né? Por quê? Porque quando a gente conhece o cérebro, a gente consegue atuar profissionalmente de maneira muito mais efetiva. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma história de trauma ferrada e desenvolvi algumas expressões de ansiedade, respostas ansiosas, de ansiedade. Fiz vários tipos de terapia, nenhuma delas foi ruim, todas foram maravilhosas. Mas, na verdade, você consegue aprender. Essa é a escola de transtorno de ansiedade da Universidade de Boston, da BU. Você consegue, em poucas sessões, ensinar uma pessoa que a gente chama de surfar nas ondas de ansiedade, para entender como funcionam os neurohormônios da ansiedade e como você vai lidar com eles
aumentando a sua capacidade de regulação neuronal. Né? Então, quando você consegue fazer isso, você alivia sofrimento com muito mais competência, ao invés de você ficar ouvindo o seu paciente falando que ele está com medo disso, daquilo, outro, morando num país como o Brasil, que é um país que às vezes mete um pouco mais de medo pelas imprevisibilidades que ele carrega, que ele tem em algumas cidades. Então, assim, é importante trazer o cérebro para a psicologia, porque é lindo e também porque ajuda as pessoas mais rapidamente. Vamos lá? Pode passar o próximo slide. Isso. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é que o cérebro humano, o cérebro dos primatas complexos, tá? Qualquer primata, ele é a estrutura mais complexa do universo. Existem mais neurônios no nosso cérebro, e por isso que ele é tão protegido por essa casquinha dura, né? Vamos proteger, né? Porque é muito nobre. Tem mais neurônios no teu cérebro do que estrelas que os astrônomos conseguiram contar. Não estou falando de conexões neuronais, só os neuroninhos. E o que essa máquina complexa consegue fazer? Ela consegue transformar disposições genéticas, você nasce com esse cérebro, em formas pelas quais você vai perceber o mundo e como você vai responder a esse mundo. Vou puxando a brasa para o autismo. Imaginem, por exemplo, uma criança que nasce autista, o autismo tem uma causação genética muito forte, e a criança nasce com limiares sensoriais alterados. Então, qualquer barulho, essa criança vai acordar, ela pode sentir mais dor ou menos dor do que os outros bebês. Se ela sente menos dor do que os outros bebês, ela vai pular do berço, bater a cabeça, se machucar. Se ela sente mais dor do que os outros bebês, ela vai passar meses no colo da mãe, que vai estar se sentindo uma péssima mãe, porque ela não consegue consolar o seu bebê, porque esse bebê nasceu com disposições genéticas que alteram a forma como ele percebe e responde ao mundo. Então, nós já nascemos com o cérebro, existem comportamentos extremamente complexos, como, por exemplo, gostar ou não de coentro, tá? Que são genéticos. Então, a gente acha que o bebezinho nasce como uma tábula rasa. Não, nós nascemos já com muitas disposições. É claro que essas disposições vão ser esculpidas no contato com o ambiente. Uma outra coisa linda que esse cérebro faz, maravilhosamente, ele transforma as experiências dele com o mundo em memórias. Tudo fica guardado. Sons, faces, e as memórias, você pode ser mais competente numa do que em outras. Existem crianças no espectro do autismo que podem não se lembrar de faces. Eu tenho uma clientinha que eu gosto de contar, que trabalhei com ela 5 anos. Aí um dia, e eu sempre trabalhava com um lápis no cabelo. Eu botava um lápis aqui e assim eu ia trabalhar, né? Um belo dia, eu queria arrumar um namorado, aí eu arrumei meu cabelo, tudo arrumado. Aí essa criança entra no meu consultório e fala assim, cadê a doutora Lu? Aí eu falei, Andy, sou eu! Ela não me reconhecia, porque ela tinha uma alteração do cérebro, que é a propagnosia, que não reconhece face. Mas essa menina conseguia memorizar sinfonias inteiras. Então, o cérebro transforma experiências em memórias, ele transforma estas memórias em informação. Ah, eu pisei no escorpião outra vez, não foi uma boa ideia. Então, você consegue se retroalimentar a partir das suas experiências emocionais, não só emocionais, cognitivas, intelectuais, todas sensoriais. E o que você faz? Você utiliza informações do seu ambiente e das suas memórias para conseguir formar as suas intenções e planejar como é que você vai atingir os seus objetivos. E o mais lindo que esse cérebro faz, e nós, a nossa espécie, nós temos só 0,7, eu acho, de diferença de outro primata bem desenvolvido, mas nós conseguimos compartilhar experiências. Por quê? Porque a gente criou ferramentas muito poderosas de compartilhamento de experiências. A maior delas é a linguagem, e a gente tem também
a linguagem facial, a linguagem gestural, a linguagem escrita, as notações matemáticas e a arte. Então, nós conseguimos compartilhar experiências para nós mesmos. A psicologia não existiria se não tivesse acontecido a escrita com os diários, para você se lembrar quem você era e conseguir se rever, né? Então, nós temos hoje ferramentas incríveis, inclusive com as novas mídias sociais, de compartilharmos muito mais experiências para nós mesmos e para todos os outros. Pode passar, Isla. Eu estou correndo aqui. Bom, se eu fosse fazer um curso de 1 minuto sobre o cérebro, o que eu acho que seria legal quem está começar a se interessar? Teve um amigo, muito amigo do Isaac Newton, aquele que descobriu a lei da gravidade. Ele descobriu uma outra lei, esse cara. Não vou lembrar o nome, que eu estou com 64 anos, a memória de nomes, ela começa a ser deletadinha quando a gente está com 22. Então, faz tempo que eu estou perdendo memória. Então, esse, acho que é De Mornay, ele descobriu a distribuição normal. Todos os eventos tendem a se distribuir de acordo com a curva de Gauss. O Gauss foi fazer a fórmula matemática no ano 1800, esse amigo do Newton fez isso 130 anos antes. Então, a gente vai saber que qualquer dimensão humana, grossura de cabelo, tamanho de dente, altura, peso, capacidade orgásmica, capacidade de derivar conceitos, em tudo nós teremos variações de acordo com a curva normal. Tudo. Então, os seres humanos, os cérebros também terão a mesma coisa. Você vai ter pessoas como eu, que são canhotas com a dominância lateral da perna esquerda, dominância do olho direito, cross-lateral. Quando isso acontece, eu sou desajeitada. Eu demorei muitos anos para aprender a andar de bicicleta. Então, aí eu estaria abaixo da média com relação a todas as praxias. Em contraposição, eu aprendi inglês numa velocidade, com uma habilidade melhor do que a maioria da média. Então, isso não é aquela teoria falsa do Goleman lá de inteligências múltiplas. Aquilo não tem validade científica nenhuma. Ele mesmo já pediu, pelo amor de Deus, perdão, desculpe, foi engano. Apenas quer dizer que cada cérebro vai ter uma coleção de habilidades que é única na sua individualidade, mas que há tendências típicas de todo mundo. Um dos exemplos mais claros disso, de que há regularidades e coisas que só nós temos, são as trajetórias do desenvolvimento. Vocês devem estar estudando psicologia do desenvolvimento, estudem muito, porque é lindo e vai iluminar toda a sua prática profissional. E aí você vai ver que o desenvolvimento humano, ele é próximo caudal céfalo-distal. Então, ou vice-versa. Então, ele começa de cima para baixo. O bebezinho começa primeiro a levantar a cabecinha, depois o tronquinho, depois ele levanta o bumbum, ele engatinha e depois ele anda. Ao mesmo tempo, quando vamos escrever, primeiro a gente desenha com o braço todo, depois a gente mobiliza esse e vamos utilizar o antebraço, depois o pulso, e a criança com 2 anos e meio, 3 aninhos, dependendo do ambiente em que ela vive, ele vai girar o pulso e, finalmente, ele vai conseguir imobilizar o pulso e conseguir trabalhar com os dedinhos. Você pode ter crianças com desenvolvimento atípico, esta trajetória sendo alterada. E aí você vai ficar de olho, porque este cérebro teve alguma variável que interferiu e alterou. Por exemplo, no caso das paralisias cerebrais, onde você tem crianças com movimentos espásticos, você tem um prematurinho que é hipotônico, não consegue escrever porque ele não consegue firmar o seu corpo e está utilizando muito do seu cérebro para fazer uma coisa simples, como escovar o dente ou pegar um lápis. Uma outra coisa linda sobre o cérebro, que à medida que ele se desenvolve, é que ele vai desenvolvendo cada vez mais 2 coisas, tudo ao mesmo tempo agora, igual uma música do Titãs. E aquele filme que ganhou o Oscar. Especialização e integração. Um pianista consegue tocar com a mão direita uma coisa e com a esquerda outra, porque ele consegue especializar.
Um cheirador de café, ele vai conseguir reconhecer de onde que é um café, vai conseguir descrever com palavras, ou um provador de vinhos, nós somos capazes de imensas especificidades. Ao mesmo tempo, nós somos capazes de fazer integrações intermodais. Quando a gente lê, a gente integra som, símbolo e palavra ao mesmo tempo. Né? Quando a gente anda de bicicleta, nós estamos integrando o trato visual todo e o planejamento motor, a córtex pré-frontal. Então, a gente integra e especializa ao mesmo tempo. Tudo que dá certo pode dar errado no cérebro. E o mais bonito de tudo, todos os cérebros aqui embaixo dessa curva normal, todos os cérebros... Oi, Leandro. Todos os cérebros... Agora está chegando o pessoal falando. Todos os cérebros têm a tendência à homeostase, à autorregulação. Todo cérebro quer estar calmo e alerta quando ele é necessário e em repouso bom, tendo uma boa qualidade de sono. Então, a gente precisa do repertório, da capacidade desse cérebro de autorregulação, né? Quando isso quebra, você tem as patologias. Pode passar o slide, professor. Boa noite, Camila. Bom, isso eu já falei, né? Toda experiência, toda, só existe porque nós temos o substrato cerebral. E aí, eu não sei quem foi que falou isso, que havia as três pessoas que mais contribuíram com a nossa humildade. Primeiro, Copérnico e todos os outros que foram torturados pelos doutos da igreja, né? A igreja sempre está errada nessas coisas. Que a Terra não era o centro do universo. Primeira pancada, primeira porrada no ego. A Terra não é o centro do universo, nem o Sol é, né? Mas a gente tem que ter essa humildade. A segunda, o ser humano não é diferente das outras espécies. Há muito mais de semelhante entre nós e os primatas do que nós gostaríamos de saber, né? Existem primatas que têm depressão pós-parto, crises de autoconfiança, dificuldades de liderança, competições, enfim, são muito parecidos conosco. E o terceiro orgulho foi a descoberta do cérebro e das determinações do inconsciente. Freud deu esse presente para nós. Fez muitas outras bobagens, mas isso ele tem esse mérito. Existem valores nas memórias que você tem de você mesmo e que você não tem acesso normalmente. Então, nós não somos apenas o sujeito da volição, do que eu quero. Eu sou determinado por muitas outras coisas. E claro que não é só o inconsciente. Eu sou determinada pelas minhas memórias, eu sou determinada pela minha necessidade de me conformar com o grupo, né? Nós somos seres da imitação por excelência. E aí nós temos o nosso repertório, os nossos neurohormônios, que vão nos ajudar a regular e calibrar nossas emoções, nossas intenções e a nossa capacidade de associação e de formação de conceito, né? E a nobreza maior, eu gosto de falar isso para os meus alunos jovens que estão pensando em experimentar com álcool, com drogas, etc. Eu falo assim, nós não podemos transformar a estrutura mais nobre do universo num parque de diversões. Não davam, não é possível. A gente tem que respeitar esse cérebro. Muito diferente de você pertencer a um grupo que faz uso de substâncias que alteram o funcionamento cerebral num contexto ritualizado. Isso é prática cultural, isso é outra coisa. Mas o uso de substâncias que alteram e que degradam o cérebro tiram a nobreza de quem? Das funções executivas. É o lobo, é essa aqui, essa casquinha, uma coisinha, que é justamente aonde está a reciprocidade social. Eu consigo ter a lógica da moral. Eu sou pessoa, mas eu tenho meu neurônio espelho, eu sei que você também é pessoa. Né? Eu consigo ter a intenção, a atenção seletiva, o planejamento, o automonitoramento. Estas são as funções executivas corticais, e quem já atendeu um paciente com uma síndrome cortical sabe o que é você ter um Porsche maravilhoso, um carrão, 8 cilindros, sem o guidão. Você não vai a lugar nenhum.
né? Então, tudo isso está no nosso substrato cerebral. Pode passar. Vamos falar, então, do cérebro em desenvolvimento e eu vou aproveitar, como o professor falou, para dar uma ênfase no autismo, a gente já pode falar aqui para vocês que o autismo é uma janela, é um olhar sobre o desenvolvimento, porque ele é o transtorno do neurodesenvolvimento, né? No momento em que o cérebro estava sendo formado, as pessoas com antecedentes familiares de autismo, tem um tio meio esquisito, um primo engenheiro que não gosta de festa, tem um outro primo, uma prima que falou com 5 anos, você tem as famílias, a gente chama de famílias multiplex. Você pode ter uma predisposição para alterações na duplicação das células, na hora em que o cérebro está se formando. Então, vão acontecer alterações no desenvolvimento desse cérebro, impactando o quê? O desenvolvimento do cérebro típico, que é o que a maioria das crianças vai experimentar, ele tem janelinhas de oportunidade, né? A época em que a criança vai aprender competências motoras, a época em que a criança vai aprender as competências sociais, como imitar e desenvolver a reciprocidade social, a época em que a criança vai aprender linguagem. E, no caso dos autismos, essas janelas de oportunidades estão alteradas, tá? Fazendo com que essa criança perca grandes oportunidades. Basicamente, vou contar só um pouquinho, porque eu sei que o tempo é curto, por razões muito distintas. Razão número 1, o autista tem um cérebro sensorial descalibrado. Então, por exemplo, você pode precisar de um pouco de informação vestibular, quando você está no avião, aí você boceja, você fala, gente, estou precisando dar uma andada, preciso dar uma chacoalhada, porque você precisa de um pouco de estimulação sensorial. Quando você acaba de cair, aí você faz assim para dar uma informação para o teu cérebro, aonde está meu corpo com relação ao centro magnético da Terra e aos seus polos. Pombo faz isso melhor que nós, mas nós fazemos também. O que acontece quando nasce uma criança no espectro do autismo? Estas informações não chegam até ela de maneira sincronizada. Então, toda a experiência sensorial dessa criança é alterada. Então, você vai ter um autista que, por exemplo, roda. Outro dia uma professora me perguntou, ela falou assim, por que será que o Pablo, eu estou trocando o nome do menino, por que o Pablo, quando anda na fila, ele roda? E aí eu fui explicar para essa professora, era uma professora nova, sobre a necessidade de estimulação vestibular, que alguns autistas têm, porque eles respondem menos às experiências de nós estarmos no mundo e nos movermos nele. Não vou falar mais, mas todo tipo de percepção, de cheiro, de cor, de pressão, de tato, de luz, de pressão atmosférica, varia de pessoa para pessoa. Mas no caso dos nossos queridos autistas, varia mais ainda. E é por isso que eles ficam mais rígidos, porque eles têm mais dificuldade em calibrar. Eles também têm mais dificuldade, número 2, na aprendizagem social. Eu vou ver o que o outro fez e vou derivar informação do que o outro fez. O bebezinho autista não localiza bem os olhos da mãe. Aonde nessa musculatura periorbital a criança vai ler na minha face e na minha voz todas as emoções. Uma mãe falando com o bebê e trocando fralda, ela fala eu, você, nós. Ela fala do passado, do presente, do futuro, numa língua que todas as mães do mundo todo falam. Janelas de oportunidade para sua criança aprender. A criança autista perde. Ela perde a modulação da entonação da mãe e a associação com as emoções. É um ser que cresce mais solitário. Não porque ele não goste do outro, mas ele está perdendo oportunidades. Outra coisa que caceta o cérebro, não necessariamente só dos autistas, também de crianças típicas. Vejam os orfanatos da Romênia que não nos deixam mentir, e os orfanatos que eu trabalhava, como a Casa da Criança Santa Terezinha, Limeira, São Paulo. Estamos investigando muito agora, né? E aqui pertinho, aqui em Boston, temos vários laboratórios mexendo com isso, os efeitos adversos na infância.
O cérebro precisa de uma dieta ideal de novidades e rotinas. Muita novidade, puxa vida, eu não tenho tranquilidade. Hoje eu tô aqui, amanhã tô na vovó, amanhã a mamãe tem uma festa, depois de amanhã brigou com o papai, depois no outro dia eu vou ficar na casa da tia. Veja bem, não teve uma dieta boa de rotinas. Outra dieta, mamãe tá de saco na lua, viciada em Lexotan, assiste série o dia inteirinho, fica grudada no celular, não quer saber de mim. Sabe o que eu tenho? Eu tenho rotina, todo dia a mesma coisa. Vou ligar o Nickelodeon, vou assistir desenho, vou comer, vou assistir desenho, vou jogar videogame, vou dormir. Faltou novidade. Então, Bandura, quando perguntaram para ele, gente, amem Bandura, pode estudar esse cara. Esse cara é o bicho. Perguntaram para o Bandura o que é que uma criança precisa para se desenvolver bem. E esse papa da psicologia vira e fala: uma criança, ela precisa de alguém que seja louco por ela. Interesse. Responsividade emocional. Se nós não tivermos responsividade emocional, a nossa criança vai estar vulnerável aos efeitos adversos na infância, que vão aumentar o quê? Cortisol. Aumenta a inflamação, aumenta o estresse. Quando aumenta o cortisol, diminui o fator de crescimento neuronal e a criança perde também oportunidades de aprender. Outra coisa que pode causar transtornos do neurodesenvolvimento parecidos com autismo, mas que não são autismos, são as injúrias pré-natais e neonatais, perinatais e neonatais. Então, você tem, por exemplo, uma mãe que cheirou cola, uma mãe que usou crack, alterou esse cérebro. Uma criança que ficou na sala de parto, a mãe ficou horas entalada, bateu um fórceps ali e fez uma injúria, e aí vamos ter uma criança com uma paralisia cerebral. Então, esse cérebro pode ser alterado por fatores ambientais, poluição. Existe um caso famoso no Brasil, uma fábrica de tolueno que as crianças nascem com malformações, enfim. E tem as questões genéticas, não só do autismo, mas também, por exemplo, a síndrome do X frágil, que é a maior causa de deficiência intelectual no Brasil e pouca gente conhece, né? E também, como eu, uma mulher de 64 anos, posso falar, o cérebro envelhece. Então, de vez em quando, vocês vão ver a vovó falando aqui, gente, como é o nome daquele autor que inventou aquele negócio? Porque não lembra as palavras, né? O achar palavras ou a recuperação lexical do idoso é mais lenta. E ela pode ser aliviada se a gente fizer duas coisas: atividade física e continuar aprendendo. As mulheres que ficam sem ler, acompanhando só novela e fazendo o trabalhinho do dia a dia, o índice de demências nas pessoas não escolarizadas e que fazem trabalhos repetitivos é muito mais alto. Nós envelhecemos mais rápido. Bora? Professor, só para vocês verem uma coisa super interessante do desenvolvimento, eu gostaria que vocês olhassem para essas duas figuras, tá? São duas crianças. O menino é um pouquinho mais velho que a menina, tá? Qual é a diferença entre os dois? Um é autista, o outro não. Quero que vocês prestem atenção nas duas figuras. Nós que somos psicólogos, nós temos que ter a obrigação de aprender observação. Prestem muita atenção na sua formação, em todos os professores e professoras que ajudarem vocês. É um pé no saco, mas é preciso aprender a observar comportamento. De maneira cursiva, vai olhando, depois há intervalos a cada 15 segundos, depois filma, depois pensa. Observar comportamento é uma das ferramentas mais importantes no trabalho do psicólogo. Bom, vamos falar sobre essas duas crianças e vamos falar sobre a integração e a funcionalidade das competências. Essas duas crianças têm uma necessidade de enfileirar objetos. Só que na criança da direita, nós temos, existindo junto com o enfileiramento, nós temos o significado. Essa criança faz um monte de associações simbólicas. Uma caixinha virou um posto de gasolina, a outra caixinha é a chegada da corrida. Enfim, essa criança construiu uma cidade.
Além disso, ela está olhando para a pessoa e compartilhando. Você viu a cidade? Ela é capaz de compartilhamento social. Ela observou a cidade. Está nesse carpete aí representada a concepção que essa criança tem de cidade. Essa é uma criança típica. A criancinha da esquerda, ela enfileira sem função. O enfileiramento, ela está enfileirando objetos díspares, né? Que não estão orientados para algo que está ocorrendo no miolinho ali. Ela está definindo um território. Estou falando da organização dos brinquedos, ela não está, nenhum dos dois está organizando nada. Porque organizar é assim, para guardar. Eles estão organizando uma experiência sensorial e emocional e simbólica e intelectual. O menino da direita está organizando de uma maneira muito mais sofisticada e expressando competências e necessidades. O que essa criança quer? Que alguém chegue e visite a cidade dele, interaja com ele. O que a criança da esquerda quer? Era uma vez um carpete, que era um mar sem começo e sem fim. Esta criança está delimitando um território. A função desse enfileiramento é sensorial. Ela não é social. Tá? Então, quando a gente aprende a observar comportamento, a gente deixa de julgar inicialmente, mas a gente vai agregar à nossa observação tudo aquilo que a gente aprendeu sobre o cérebro. Pode passar. Opa, estamos acabando já. Falando rapidamente, agora eu vou sair um pouquinho da questão. Bom, vou falar também da questão dos autismos. A gente fala que também se desenvolve no cérebro toda a nossa capacidade de regulação emocional. Tudo que você sente, medo, raiva, desespero, desesperança, agonia, tristeza, êxtase, é apenas o resultado, ou é magnificamente o resultado de um coquetel de neurohormônios, né, que vão regular os nossos estados. Quando a gente tem um susto, né, algo, nós podemos fazer aquilo que a gente chama em inglês flight, fight or faint, ou seja, você se prepara para lutar, o cérebro joga o neurohormônio e a gente vai jogar o sangue todo para os músculos e nós vamos estar em alerta, pupilas prontas para ver onde quer que venha o inimigo, audição alta, bloqueou memória e planejamento. Por isso, quando a gente está nervoso, a gente não lembra nada na prova. Então, você se prepara para lutar, para correr, ou o cérebro percebe que o inimigo é implacável, você vai morrer, então ele joga o sangue todo para as vísceras, para que você não sangre quando você for mordido, e tira e desmaia o cérebro para que esse cérebro não perca a si mesmo. Então, coitadinha da pessoa que sofre pânico, porque ela vai experimentar exatamente isso, a sensação de morte iminente, porque o cérebro está em alerta. Depois que a gente ajuda o nosso paciente a perceber que esses neurohormônios têm uma vida curta e duram só 20 minutos na corrente sanguínea, a gente ajuda eles a, como a gente fala em inglês, surfar na onda da ansiedade. E a gente trata esse paciente muito rapidamente. Todas as emoções podem se desregular. Você pode ter uma pessoa com dificuldade no controle de impulso, uma pessoa com dificuldade, como alguns autistas, né? Dificuldades no relacionamento social, porque ele não consegue incorporar a informação da experiência do outro como algo para ele poder também resolver, então ele está desregulado. E nós, como psicólogos, podemos fornecer para o nosso cliente, o nosso paciente, ferramentas para autorregulação, né? Não vai dar tempo de eu passar o filme do peixinho que a gente ensina todas as crianças do jardim de infância aqui há 20 anos. Eu estou em Massachusetts, eu não gosto de dizer que eu estou nos Estados Unidos, porque nós somos um estado diferente. Aqui nós não temos arma de assalto, aqui faz 25 anos que a gente, não, 30 anos que a gente ensina competências socioemocionais na escola, nós não temos o índice de violência que tem nos Estados Unidos, porque aqui a gente apostou no desenvolvimento socioemocional. Então, esse videozinho, depois vocês podem conferir, é um vídeo para ensinar a criança a
pausar a sua respiração e conseguir acalmar o seu cérebro para ir ela engajar num processo de solução de problema. Então, as emoções também acontecem no cérebro e nós podemos dar ao cérebro as ferramentas para que ele consiga se regular sozinho ou para que ele aceite a corregulação, ter alguém junto com ele, tá bom? Pode passar, por favor, já estamos terminando. Bom, também temos o cérebro que pensa, que raciocina, e quando dá errado, nós temos o quê? Muito difícil dar errado, mas dá. Nós temos os transtornos do pensamento, as esquizofrenias, né? Então, o que é o cérebro pensante? É um cérebro que deriva a lógica do caos. Ele vai percebendo sequências, ele vai percebendo regularidades, ele vai percebendo padrões, e nós temos duas modalidades de processamento. Sequencial, que é um atrás da outra, por exemplo, música, uma notinha atrás da outra, tarará, 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 ou a palavra, uma palavra atrás da outra. São processamentos sequenciais. E nós temos o processamento simultâneo, que é de natureza visual, ou kinesthetic, né, de todo o corpo, né? Então, se você mergulha numa piscina, você não vai precisar falar, tem uma gota de água no meu cotovelo, tem uma gota de água no meu ombro. Não, você fala, gente, estou dentro d'água. Então, existem processamentos sequenciais e simultâneos. E ambos podem ajudar a gente a formar conceitos. Quem trabalha com crianças com deficiência intelectual, e mais da metade dos autistas tem a deficiência intelectual como comorbidade, não forma conceito, né? Então, você fala assim, a maçã e a laranja são... E não vem a palavra fruta, porque fruta é um conceito. Talher é um conceito. Surpresa é um conceito. Par é um conceito. Século é um conceito. Então, o cérebro consegue construir conceitos, consegue associar esses conceitos a representações simbólicas, como uma música, uma letra, um quadro, um poema, então aí a metáfora, né? E nós aprendemos olhando o outro fazer, que são as aprendizagens procedimentais. Nós aprendemos por insight. Você fala, percebi! Eu fico triste todo dia 2 de outubro, que foi o dia que a minha mãe faleceu. São insights. Eu fui casada e meus 2 maridos me pediram um bebê logo nos primeiros 3 meses. Eu tenho cara de mãe, né? Então, esse é insight, que a gente descobre, às vezes, em terapia. E nós também aprendemos por observação. Os autistas têm muita dificuldade em aprender por observação e por imitação. E nós precisamos desses autistas, porque se a gente só imitasse e observasse, nós ainda estaríamos dentro das cavernas comendo o resto de hiena. De repente, teve um autista que viu um raio cair no mamute, o cheirinho estava bom e ele foi lá dar uma olhada. E muitos processos civilizatórios se devem, sim, aos autistas e também a todas as pessoas que cuidaram das pessoas diferentes. Bom, a inteligência do cérebro, claro que tem a curva normal, tem gente que tem mais facilidade com insight, outras têm muita dificuldade, existe a deficiência intelectual, claramente, mas o que a gente tem que pensar é, inteligência não é um dado fixo. Toda vez que eu faço uma avaliação intelectual, eu estou tirando um retrato. Mas ele pode evoluir porque nós temos fatores de crescimento neuronal. Então, nós somos sempre sujeitos em desenvolvimento, tá? Continuando. Quando nós vamos cuidar do nosso paciente, aí agora é uma psicologia para o cérebro, a maioria das intervenções que nós fazemos, seja na clínica, na organizacional, onde quer que fosse, nós vamos aliviar sofrimento e aumentar potencial. Então, a gente ajuda o nosso paciente a calibrar melhor as suas emoções, a utilizar melhor o seu lobo frontal, para ele aprender a adiar, para ele aprender a planejar, para ele saber que eu posso trocar uma coisa, olha, isso aqui não é bom, eu não gosto disso, tem que andar de ônibus para ir para a faculdade, mas mais para frente vou ter algo. Então, nós podemos ajudar o nosso paciente, o nosso cliente, o nosso gerente, a ser mais intencional nas suas competências.
Nós podemos também ajudar o nosso cérebro a ser uma máquina mais eficiente. Eu trabalho com crianças com transtorno do aprendizado. Então, a gente vai ajudar essa criança a encontrar caminhos para a aprendizagem. E, no caso dos pacientes com transtornos do pensamento, nós ajudamos o psiquiatra, claro que há necessidade da intervenção medicamentosa, mas a gente ajuda essa pessoa com transtorno do pensamento a construir ao redor de si as próteses intelectuais que ele vai precisar quando ele sabe que ele vai descarrilhar, tá bom? Então, nós vamos aliviar sofrimento com compaixão. Eu esqueci de falar que o desenho que apareceu no primeiro slide foi feito por Leonardo da Vinci. Naquela época era crime abrir cadáveres, ele arriscava a própria vida fazendo essas maravilhosas esses desenhos, essas representações anatômicas do cérebro, que até hoje ninguém conseguiu fazer igual. Então, realmente me dá uma sensação muito bonita de honrar a tradição dos grandes pioneiros do cérebro. Essa é uma outra novela, outro dia. Vamos passar para frente? Nós já estamos terminando. Eu sei que vocês estão começando. Gente, eu tive na minha vida professores que cortaram minhas asas. Uma delas era uma mulher, falou para mim assim: você nunca vai conseguir ser psicóloga nos Estados Unidos. Você não vai passar no board porque você tem 38 anos e não fala inglês. Well, she was wrong. Ela estava errada. Mas tive muitos outros que me inspiraram, que abriram as portas para mim e que me deixaram sempre, sempre aprendiz. O que eu vou sugerir para vocês? Do alto dos meus 50 anos de trabalho com criança. Número 1, aprenda inglês. Número 1, existem recursos incríveis para a formação do profissional. Eu trabalho num hospital e numa escola especializada vinculada à Universidade de Harvard e tem cursos gratuitos ótimos para a gente fazer, mas está tudo em inglês. Então, aprende inglês. É a língua que publica ciência. Não tem como não aprender inglês. Tem como aprender inglês sem gastar nada, viu, gente? Fala comigo. Leia artigos científicos. São um pé no saco, são. Aprender a ser um consumidor de ciência é muito difícil. Prefira estudos de caso primeiro, depois você dá uma aumentadinha, consiga ler artigos de revisão, depois artigos de meta-análise, assim, tudo que foi escrito sobre depressão nos últimos 20 anos. E depois você vai ler artigos de pesquisa estatística, quando você estudar estatística. Faça terapia e outras atividades de desenvolvimento pessoal. Esporte, yoga, meditação. Estou falando os que eu não faço esporte, porque vocês lembram, eu sou dispráxica, mas eu ando de bicicleta. Então, yoga, meditação, o seu desenvolvimento espiritual, seja qual a sua caminhada, seja voluntário, melhore o tecido social ao seu redor e organize a sua rede de relacionamentos profissionais. Sou péssima nisso, mas é bom. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito um trabalho melhor nesse assunto. Eu até esqueci de pôr meu contato, tá bom? Rodrita, lindo o que você comentou. Esse termo próteses intelectuais foi inventado por Vygotsky na Rússia, stalinista. Eu tenho alergia a qualquer tipo de governo totalitário, sou uma democrata por excelência. Vygotsky foi extirpado do seu doutorado, e ele foi por Stalin, e ele foi proibido de lecionar na Universidade de Moscou. Ele morreu com 36 anos, ditando para o seu aluno, sem fôlego, a ideia de próteses intelectuais. Ele praticamente inventou o computador e a neuropsicologia ao mesmo tempo. O aluno dele era Alexander Romanovich Luria, que fugiu da Rússia, veio para os Estados Unidos e inventou ou divulgou a neuropsicologia. Juntou de novo o cérebro com a mente. Tá bom? Gente, o último slide tem os meus contatos. Podem entrar em contato. Vamos formar uma rede de profissionais que gosta de psicologia, que gosta de aprender, que gosta de perguntar. Foi cravado no horário aí, mas eu tenho um tempinho a mais para perguntas, se tiver alguma. Aislan, fica à vontade. Obrigado, Luciana. Muito produtivo e muito interessante, como sempre, né? As nossas conversas e agora está presente na sua palestra. Luciana, eu queria te fazer não é uma pergunta propriamente dita, mas que você melhorasse
ainda mais essa fala que você trouxe no início, que é algo que nós presenciamos de forma geral no Brasil, né? Então, no Brasil, quando se estuda psicologia, nós estamos atrelados quase sempre à prática clínica e quase sempre ao estudo das abordagens, né? Então, a psicologia, de certa forma, é deixada de lado no entendimento em que tudo aquilo que foi produzido já pela ciência, né, pela aquela divisão que você colocou ali, né, quando o cérebro e a alma se desligam, enfim, aquela comparação didática que se tem no estudo da história da psicologia, mas nós temos ainda muito atrelado isso no Brasil. Como é que é isso nos Estados Unidos? Porque, eventualmente, os alunos me perguntam, né? Eu sempre coloco isso, falo, olha, é diferente, a psicologia que se aprende no Brasil, principalmente a nível da América Latina, é muito diferente do que se estuda no mundo, né? Como é que é a formação do psicólogo nos Estados Unidos ou em outras áreas aí, onde as escolas comportamentais, elas têm vasto campo e tomam a frente dos estudos em psicologia? Era uma vez um golpe militar. Eu sou velha, então eu vou contar para vocês como era. Existiam as universidades no Brasil, como o Brasil é um país elitista. Opa, Ana Paula! Como o Brasil é um país elitista, nós sempre adoramos os franceses, né? Então, a gente tinha uma formação muito clássica no Brasil, mas era uma formação muito sólida. Quando alguns militares da CIA invadiram o Brasil, várias republiquetas da América Latina, e facilitaram os golpes militares, eu mesma me vinculei a algumas organizações para lutar contra a ditadura militar. Eu estou ainda apresentando, Aslan? Você sumiu. Estou aqui. Espera aí, você está aí ainda? Fica tranquila que estou ouvindo. Ah, tá bom. Então, o que aconteceu? Tudo que vinha dos Estados Unidos ficou equivalente a massificação, medicalização. É uma porcaria porque vem dos Estados Unidos e acabou. A gente não aprendia inglês, a gente aprendia espanhol. Eu fiz a minha formação em neuropsicologia lendo em espanhol, mas o Luria escreveu em inglês, o Vygotsky escreveu em russo, mas foi traduzido para o espanhol. Então, houve no Brasil um desvio científico, porque todo mundo tinha horror dos Estados Unidos como sendo a mega, o vilão do capitalismo. Bom, existem vilões no capitalismo, que são as grandes corporações internacionais, que não têm coração e a gente sabe disso. Nem aqui e nem na China, que é um país totalitário. Então, tanto faz. O mundo, a voracidade corporativa, a ganância corporativa, primata tem também. Não sei se vocês sabem, mas o sistema de castas que a gente vê na Índia, a gente também vê em várias espécies de primata. Bom, fecha parênteses. Então, o que aconteceu? O povo não falava inglês. Então, o professor que não fala inglês não lê inglês, ele não consegue passar. E aí a gente aprendia que o behaviorismo era ruim, que era massificador. E aí eles pararam no Skinner. Ninguém estudou Brunner, ninguém estudou Bandura, ninguém estudou mais nada. Então o Brasil deixou de lado a evolução das ciências do comportamento, e quando as ciências do comportamento se fundiram com a neuropsicologia. Então, essa é uma lacuna na formação dos profissionais no Brasil, muito séria, e a gente começou a endeusar pseudociência. Você vai perguntar, a psicanálise é uma ciência? Não. A psicanálise ajuda as pessoas a se conhecerem melhor? Com certeza. Assim como o tarô. Se você for numa taróloga toda semana, depois de 10 anos, você vai saber muito mais sobre você. Porque o tarô, assim como o horóscopo chinês, assim como os arquétipos, assim como todas as formações, eu fiz formação psicanalítica 3 anos, fiz psicanálise 5 anos, especialização em psicoterapia infantil de origem analítica. Eu conheço, eu vivi isso. E aí eu comecei a parar para pensar, eu falei assim, mas pera um pouquinho. É caríssimo. É lento, não tem eficácia clínica comprovada. Não é isso que eu quero. Eu gosto de aliviar sofrimento. Então, e a psicanálise ainda fez uma outra coisa desgracenta, que foi dizer que autismo era culpa da mãe que não respondia aos efeitos do bebê, às intenções do bebê, o que é o contrário.
o manhês, que é aquela língua linda que toda mamãe fala em qualquer cultura para criança. Esta língua, que toda a moderese, né, que é o manhês, o autista não percebe. Então a mãe faz e o bebezinho, a face dele fica caladinha, aí a mãe faz menos. Então, aquilo que o psicanalista leu de maneira errônea, porque ele não sabia fazer observação de bebês, e não tinha os dados, porque a ciência do comportamento ela é baseada em dados. Aí jogou a culpa na mãe. Então, é muito importante que a gente dê à psicanálise todo o respeito que ela precisa e merece, como um conjunto de saberes sobre as representações simbólicas da humanidade. Você fica muito mais culto quando você faz psicanálise, quando você entende as formações simbólicas das diferentes culturas. Nada contra. O único problema é quando a psicanálise quer ser Deus. Aí ela quer tratar de autista a ansioso. E não é por aí. Então, assim, o que eu falaria é... e Piaget, outra coisa que ocupa um monte da formação, que, na verdade, a contribuição do Piaget é mínima. O que ele falou estava errado sobre linguagens, totalmente errado, nada a ver. A ideia de número é mais ou menos. Tem muito mais coisa hoje em dia sobre descalculia e formação de número do que Piaget. Então, assim, os currículos brasileiros estão servindo ainda a ideologia da esquerda brasileira. Eu fui de esquerda, eu sou uma democrata hoje, mas eu fui muito de esquerda, estudei muito. Então, assim, tudo você consegue falar. Freudomarxismo, socioconstrutivismo. Na verdade, a grande contribuição da psicologia marxista foi justamente a neuropsicologia. Então, eu gostaria muito que os cursos de psicologia do Brasil fossem muito mais reflexo do que se produz em ciência no mundo e mostrassem muito melhor para os alunos o que acontece no mundo em ciência. Vou dar só um exemplinho bem rapidão, que a gente já está terminando. Por exemplo, há 40 anos que nós temos um modelo de atenção ao autismo aqui nos Estados Unidos, por culpa dos pais, que se cotizaram, e o americano é muito organizado, processaram o governo, acabou. Agora, nós temos na escola fono, físio, terapeuta ocupacional, psicólogo e um professor com mestrado em educação especial. Toda escola pública tem. Boa ou ruim, pior em alguns estados lá do sul, mas tem. No Brasil, a gente ainda está discutindo se a criança vai fazer terapia na PAI. Gente, a escola no Brasil só tem professor. Como pode? Não está olhando a curva de Gauss? Tem todo mundo ali. Como é que nós vamos servir se não tem especialista na escola? Fecha parênteses. Bom, tá aí, Aslan, não sei se eu te respondi, mas... Respondeu, com certeza. Luciana, se você puder, eu sei que você tem um compromisso, mas uma outra pergunta que eventualmente surge na formação aqui no Brasil é que o psicólogo brasileiro, ele pode atuar nos Estados Unidos? Não, não pode. Porque aqui quem atua como psicoterapeuta não é o psicólogo, é o assistente social. Então, terapia aqui quem faz é quem tem mestrado. Então, qualquer pessoa pode fazer um mestrado em psicoterapia, tá? A formação do psicanalista é à parte. Então, você quer ser psicanalista, vai fazer a formação em psicanálise, não está dentro da formação regular do psicólogo. Quem faz psicoterapia é o profissional. Você pode ter feito psicologia, você pode ter feito serviço social. A maioria faz serviço social porque tem menos matemática, né? E aí você vai passar no board, faz um exame e você passa. Mas quem tem doutorado, os PhDs, no meu caso eu tenho PhD, o meu PhD é brasileiro, mas ele teve um sanduíche aqui. Eu falava pouquíssimo inglês, aproveitei pouquíssimo da minha formação, mas fiz, e estudei muito, rachei o bico. Mas quando eu terminei meu PhD, o PhD é válido em qualquer país do mundo. Então aí você pode aplicar para um visto de trabalho e passar no exame e atuar, como no meu caso, eu não sou psicoterapeuta. Eu posso fazer psicoterapia e faço, mas eu sou diagnostician, ou seja, eu faço avaliação e consigo escrever laudo, coisa que o assistente social não faz.
tá? Então, a gente faz o diagnóstico psicológico. Então, o psicólogo, a gente fala psychologist aqui, tem muito... o psicólogo aqui, ele tem muito mais cacife do que o assistente social, né? E ele pode trabalhar de várias maneiras. Aí você faz uma pós-especialização e pode passar no exame para você fazer outras especialidades, psicologia forense e tal. No meu caso, eu faço de psicologia infantil. Ótimo, obrigado, Luciana. De Pessoal, nada. alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Claro que a doutora Luciana é sempre muito simpática, assim, tá? Ela é sempre muito solícita, assim, ela faz um trabalho fantástico de forma voluntária. Depois vou pedir ajuda de vocês. Eu não fiz minha propaganda, mas agora você abriu. Gente, eu vou pedir licença, porque eu tenho que sair mesmo, 7h15 batido, porque às 7h30, cravado, eu estou terminando hoje a nossa festa de encerramento, o nosso primeiro ciclo de formação de treinamento de toalete para mães brasileiras que não têm acesso à psicoterapia, à terapia, para os seus filhos autistas com a idade entre 5 e acho que o mais velhinho, acho que tem 12 aninhos, com deficiência intelectual. Como é que você faz treinamento de toalete? E esse grupo ficou maravilhoso e eu tenho que vê-las hoje às 7h30. Então, eu não posso ficar. Mas até 7h15 dá, tá? O que você perguntou mesmo? Não, eu falei do seu trabalho voluntário. Então, eu esqueci de fazer a propaganda. Eu vou compartilhar meu sonho com vocês. Eu sou a fundadora de um projeto que chama Bem Crescer. A plataforma tem no Instagram, @BemCrescer2022, tem no Facebook, eu quero expandir mais. A ideia é a disseminação de conhecimentos científicos para pais de baixa escolaridade. Eu não falo isso lá, mas a meta, quem eu quero atingir? Eu não quero fazer igual esse pessoal que vem aqui, faz um curso que o governo americano dá de graça, que é o Denver, e vende no Brasil a R$3.000. Eu acho que isso é uma puta sacanagem. Mas fazem. Não quero fazer. Eu não faço. Então, o que eu quero? Eu quero conseguir produzir conteúdos cada vez mais amigos daqueles pais que estão mais desprovidos de atendimento psicológico de qualidade. E faz uma diferença, gente, brutal. Quem quiser, eu compartilho tudo. Pode mandar e-mail e eu mando para vocês o que esse grupo já conseguiu fazer. Maravilhas. E eu conheci mães incríveis. A maioria é mães. Tem alguns pais, né? Mas eu conheci muita gente maravilhosa que não tem acesso a nada no Brasil. Então, o meu trabalho voluntário é dedicado a esta causa, explicar ciência e ajudar os pais a construírem um ambiente melhor, com interações, com atividades, com estimulação, com redução de sofrimento para suas crianças. É ali que está a minha paixão. A paixão com relação ao voluntariado e a paixão com relação à minha formação profissional. Já estou aposentada, mas tenho uma prática privada ainda, é realmente o diagnóstico e o planejamento da intervenção terapêutica no meio ambiente, enfim, eu gosto muito dessa parte. Obrigada. Tá bom, Luciana. Tem um comentário aqui que acho que você acabou não lendo, do Leandro. Isso, profissionais em nossas escolas públicas. Gente, não adianta, é Lula, é Bolsonaro, é Fernando Henrique, entra governo, sai governo, esses safados não contam para os pais brasileiros o que é você deixar sua criança na escola às 8h e pegar às 3h30 e saber que essa criança fez grupo de amizade, fez terapia, foi incluída, participou da comunidade, quando no Brasil não tem nada disso. E isso está sendo escondido dos profissionais, porque a gente acredita que a escola é dos pedagogos, e não é. É um espaço multiprofissional por excelência. Obrigada, Leandro. Tá bom. Tá bom? Obrigado, doutora Luciana. Um grande abraço, mais uma vez. A possibilidade desse reencontro, né, e troca de experiências é fantástico. Então, ótimo. Encerramos aqui, depois conversamos mais. Obrigado, Luciana. Até mais. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.
Pessoal, parece que o link não está funcionando para a lista de presença, né? Eu vou consertar o link, eu envio novamente por aqui, tá? E eu deixo ele aberto até às 8h30, tá bom? Alguém tem mais algum questionamento, mais alguma observação? Ok? Então, beleza. Vou encerrar a transmissão. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela presença de quem pôde comparecer. Que é isso, eu quem agradeço. Pessoal lá do Maranhão participando aí, ó. A Ana Paula está lá em Balsas, no Maranhão. Legal, obrigado pela presença. Um grande abraço a todos e até a próxima sexta-feira, que teremos uma outra palestra, tá bom? Grande abraço a todos.